E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Casos de coronavírus aumentam acentuadamente entre os idosos em Tóquio. Olha aí. A NHK apurou que o número de pessoas idosas infectadas pelo coronavírus praticamente dobrou em Tóquio no mês passado, em comparação com os números registrados em agosto, quando o Japão passou pela segunda onda de infecções. Só para reiterar, nós já estamos na terceira, tá? Terceira onda. Durante o verão no Japão, o vírus foi detectado principalmente em jovens, mas recentemente tem se espalhado também entre as pessoas idosas. Na quarta-feira, 103 pessoas com idades de 65 anos ou mais foram confirmadas com o vírus na capital japonesa. Foi a primeira vez que a contagem de um único dia abrangendo essa faixa etária ultrapassou a marca de 100 casos. Pessoas idosas correm risco mais alto de desenvolver sintomas graves. Autoridades do governo metropolitano de Tóquio afirmam que 1.348 pessoas nessa faixa etária testaram positivo na capital em novembro. Trata-se de um total de 80% maior do que os registros de agosto. De acordo com os cálculos da NHK, a taxa de infecção entre os idosos em relação ao total de casos foi de 9% em agosto, 13,7% em novembro e subiu para 15,7% em dezembro, segundo dados da quarta-feira. Autoridades em Tóquio afirmam que muitas das infecções ocorreram em instituições médicas ou de bem-estar social, bem como na própria moradia. Como eu vivo ressaltando, vivo pedindo, vivo alertando aqui, tome cuidado com o coronavírus, porque se você levar para dentro da sua casa, você corre risco de infectar todo mundo da sua casa. Aí daqui a pouco, se for um para terra do pé junto, e aí? Autoridades pedem que as pessoas idosas evitem saídas não essenciais e cumpram as medidas de desinfecção também em casa. Então dá para vocês terem ideia de como está a situação do idoso no Japão, no caso assim, em relação ao coronavírus. E o bicho está pegando. Eu só vou fazer um adendo aqui, tá? Esse final de semana eu fui no supermercado com minha esposa e eu vi uma idosinha fazendo compra, né? Eu não sei que cagaço d'água deu em mim, eu peguei e olhei pra cesta dela. Me doeu até o coração, meu irmão. Né? Por quê? O legumes e verduras, eram muito pouco, tá? Na cestinha dela, e tinha bastante pacote de mote. Aquelas barrinhas, só que assim, não é mote fresco, tá? São aquelas barrinhas, tipo assim, que tem produtos conservantes, que tem produtos para manter conservado há mais tempo, tá? Para preservação há mais tempo. Sacou o carrinho dela lotado, e você vê que era uma batianzinha, você vê que dá para perceber o que? A grana tá curta, então tá aqui, enchendo o bucho de mote, para poder passar os dias, até chegar o dia final. Então você vê que não dá para falar que ela estava fazendo compra de nabe, porque tinha muito pouco açaí. Carne, zero. Carne que eu falo assim, todos os tipos, peixe, frango, carne vermelha, zero. Mas tinha bastante pacote de mote. Então sinal que... E como é uma senhorinha que não consegue carregar peso, tanto que ela é daquelas batiãs que andam curvadinhas, não consegue carregar pacote de arroz. Dá para vocês entenderem a lógica? Então você vê que a situação do idoso no Japão, determinados idosos, não é bacana, não é legal. E essa senhora estava sozinha dentro do supermercado, não tinha ninguém acompanhando ela. Então dá para você ter ideia aqui que ela estava fazendo as compras de comida dela e ela está enchendo o bucho de mote, porque sai mais barato que comprar um pacote de arroz. Além que a condição de ter que ficar carregando. Eu falo que é mais barato porque o mote ele causa uma sensação de saciedade muito maior do que você comer um tchauan de arroz. Dependendo de uma barrinha daquela lá que você come, uma ou duas barrinhas te embucha. E que troço cai no estômago assim, POC! E fica. Então dá para vocês terem ideia de como está passando as pessoas aqui no Japão. Não é todo mundo que está conseguindo ostentar, não. Principalmente os idosos que vivem de aposentadoria. Tá certo? Então só fica o alerta.
Tá? Eu sei que muita gente não vai assistir esse vídeo até o final, fala assim, que coisa chata do cão, e larga pra lá. Eu só estou passando para vocês esse tipo de coisa porque é conscientização, tá certo? Por isso que evitem estragar comida, evitem jogar comida fora, porque tem muita gente que gostaria dessa comida. Muita gente gostaria de estar no seu lugar, né? Em ter uma moradia, em ter um emprego, em ter alimentação, tá certo? Principalmente agora, final do ano, que o frio está pegando, né? Muita gente vai sofrer, né? Além dos casos de desemprego aqui no Japão também, que está tendo, está tendo. Está aparecendo emprego? Também está. Só que são empregos assim, avulsos, assim, ati, koti, né? Que é tipo assim, uma vaga, 2 vagas no máximo. Quando dá assim, 10 vagas, 15 vagas assim, meu, você desconfia, né? Você pode ir lá trabalhar, não tem problema algum, temporariamente é de show de bola, mas desconfia porque na altura do campeonato tá no Japão, quando acontece esse tipo de coisa, quando vier facão, facão é de 10, 20 também. Tá? Você pode ter certeza disso. E aquilo que eu sempre falei, final de ano agora a contratação é alta, né, para poder suprir a demanda. Depois que supriu a demanda, ó, facão. Tá? Vocês podem ter certeza disso. Então nós vamos ver o que vai dar no ano que vem. Tá certo? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.